um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Você pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor, que é digno de toda honra e que é digno de toda glória. Amados, nós estamos diante de um propósito a qual o Senhor deu a nossa missionária Laura, que se baseia em Jeremias, no seu capítulo de número 18, na qual vai dizer que Jeremias, ele é compelido pelo Senhor a ir a uma olaria e lá observar aquilo que o Senhor estava fazendo. E a resposta para o povo de Israel se basearia na compreensão de Jeremias, no entendimento de Jeremias, baseado naquilo que Deus queria que ele enxergasse. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias chega na olaria, ele vai olhar e vai ver o oleiro trabalhando, e o que vai chamar a atenção de Jeremias é que o vaso que estava sendo feito na mão do oleiro, ele vai se quebrar na mão daquele que o fazia. E ao invés do oleiro jogar fora aquele vaso, ele vai começar a fazer novamente outro vaso, conforme ele vai achar necessário. E eu, conversando com o Senhor durante o dia de hoje, fui trabalhar pela manhã, à tarde eu passei ali no João, e depois conversando com o irmão Robson, enquanto eu lavava a igreja, o Senhor trouxera esta palavra ao meu coração, que é necessário nascer de novo. Glória! Amados, de muitos dos temas que eu poderia abordar nessa noite, eu pensei em abordar o tema acerca do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo. E esse tema, ele não é menos necessário do que o tema a qual vamos conversar um pouco, até porque o tempo não nos espera. Eu estava conversando com o diácono Robson nessa tarde, e nós temos uma compreensão muito errada do que é ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, em 90% das nossas congregações, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que faz palhaçada, é aquela que faz papagaiada, são coisas sem explicações, que ridicularizam o Evangelho do Senhor. E isso está muito longe de ser uma evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo dá-se numa transformação de caráter, dá-se numa transformação de comportamento, dá-se numa transformação de mente, dá-se numa transformação de testemunho. Essa, na realidade, é a grande e a maior evidência do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus nos compeliu e nos direciona nessa noite a conversarmos sobre este assunto, sobre a real necessidade de você e eu nascer de novo.
de passarmos por essa transformação. Glória a Deus. Deu tilt aí? Amém. Vamos organizar esse negócio. É interessante porque dentro das nossas igrejas tem muitas almas preciosas e muita vida está dentro das nossas igrejas. Mas é interessante que, meu irmão Wagner, numa análise muito pequena, numa análise bem básica, nós vemos que a maioria das pessoas tem 10, 15, Deus abençoe, cara. Tem 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e não tem essa evidência do Espírito Santo de Deus. E isso é muito triste. Nós temos pessoas com muitos anos dentro das igrejas, pessoas que têm muita bagagem, por assim dizer, mas que não experimentaram essa transformação. Muitos cristãos que estão dentro das nossas igrejas, mas ainda continuam, amados, entregues a vícios, a pecados, a idolatrias, e etc e tal. Paulo, ele vai escrever na carta aos Romanos, no seu capítulo 10 e no versículo 12, ele escreve assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vamos entender, Paulo está dizendo que o desejo do coração dele é que Israel fosse salva por Deus, e que Israel, em muitas coisas, eles tinham zelo daquilo que Deus tinha entregado a eles. Porém, o zelo de Israel não era com o entendimento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu separei uma definição importante de zelo. A primeira definição de zelo é grande cuidado e preocupação que se dedica a algo ou a alguém. Note bem, a primeira e uma grande e importante definição de zelo é uma preocupação forte, dedicada a algo ou a alguém. Quando eu me preocupo com a irmã Tuca, eu tenho zelo pela vida da irmã Tuca. O segundo é forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo, ou seja, tarefas, deveres e obrigações religiosas. Israel se aplicava ou poderia estar inserida na segunda aplicação da palavra zelo, porque eles são até hoje muito bons em seguir os mandamentos, em cumprir os deveres e obrigação que a lei de Deus ordena a eles. Aí você pode estar se perguntando: pastor, mas isso não é bom? Sim e não. Note bem, zelo é importante, mas quando o assunto é salvação e vida com Deus, zelo sem entendimento não resolve. Quer que eu te dê um exemplo? A Bíblia vai dizer que Jesus chega no templo num dia de sábado, e quando ele cura alguém que está dentro do templo, os sacerdotes vão questionar aquilo que Jesus estava fazendo, porque no entendimento deles e no zelo que eles tinham pela ordem de Deus, Jesus estava quebrando o sábado, que para eles é um dos mandamentos mais importantes. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, vocês até que entenderam bem a ordem de meu Pai, porém, até mesmo no dia de hoje, meu Pai continua trabalhando, meu Pai continua exercendo aquilo que Ele determinou desde o princípio. Ou seja, muitas vezes, se eu tiver zelo e não tiver entendimento daquilo que Deus quer, eu vou seguir uma série de regras, uma série de ordenanças, mas eu jamais vou
O zelo sem o entendimento vai deixar a pessoa mais religiosa. A gente poderia citar uma pessoa que é da igreja católica, não estou dizendo do que só vai na missa de domingo, aquele que faz a crisma, aquele que faz a catequese, que segue os dogmas da igreja católica, ele vai seguir à risca, sem quebrar nenhum mandamento. Se a gente vai trazer para o cristianismo, um cristão que tem zelo sem entendimento é um cristão que ele é muito bom em obedecer a doutrina da igreja. Ele vai ser exemplar na sua vestimenta, ele vai ser exemplar na sua postura aparente, porém o seu coração e o seu entendimento não vai ser renovado, ou seja, ele só é capaz de fazer aquilo porque alguém está dizendo para ele fazer. Ou seja, ser religioso é alguém que vive a sua vida seguindo as regras de uma religião. Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, qual é o propósito dessa mensagem? É muito simples, é abrir o meu e o seu entendimento espiritual para compreender o que é este assunto indispensável para a sua salvação. Vamos entrar no texto. O texto lido vai falar acerca de um homem importante de Israel. A Bíblia começa enaltecendo as qualidades desse homem. Vai dizer que ele era um líder espiritual. Para os irmãos que não têm muito entendimento, ele seria tipo um pastor, um teólogo importante, um homem que conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Esse é o homem que vai conversar com Jesus. No versículo 2, ele vai até Jesus e vai reconhecer que o ensinamento de Jesus é proveniente da parte de Deus. Porém, Jesus vai confundir Nicodemos, que ele vai dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Note bem, é possível eu estar dentro da igreja, eu ler a Bíblia todo dia e ainda assim não compreender quem é Deus. Aleluia! É possível, porque o homem, irmão Robson, que está conversando com Jesus, o que você perguntasse para ele acerca de Gênesis, ele sabia. O que você perguntasse para ele acerca do Êxodo, ele sabia. O que você perguntasse a ele acerca de Levítico, ele ia saber. De Números e Deuteronômio, a mesma coisa. Um homem entendido em toda a Torá e no Pentateuco. Um homem que compreendia e ensinava. Porém, quando o assunto era reino, quando o assunto era misericórdia, quando o assunto era compaixão, quando o assunto era entender aquilo que Jesus estava fazendo para a salvação de toda a humanidade, ele não compreendia o propósito de Deus. Eu abro aqui um parênteses e começo a aplicar de uma forma muito simples. Quando eu não entendo o propósito de Deus, eu vou sempre questionar aquilo que o Senhor está fazendo. Ou seja, talvez se a conversa fosse diferente, o texto que o pastor Denis trouxe de João 21 acontecesse antes, se ele visse Jesus dizendo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, como muitos fazem nesse dia, ele seria o primeiro a levantar a mão e diria: olha, Senhor, porque está escrito que aquele que volta para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se fosse ao contrário, como acontece nos nossos dias, ele visse um novo convertido que ainda está sendo transformado, pegando o microfone e falando de Jesus na sua simplicidade, ele levantaria a mão e diria: está escrito, o obreiro precisa manejar bem a palavra. Porém, eu ter o zelo pela palavra e não ter o amor, a misericórdia e a
Jesus olha então para ele e vai dizer: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus mesmo obedecendo os 613 mandamentos da lei de Moisés. Simples assim. Jesus, ele estava dizendo apenas uma coisa para Nicodemos: o que vai mudar a sua vida não é a quantidade de mandamento que você está disposto a obedecer. Quer que eu aplique de uma forma simples na sua vida? O que vai me levar aos céus, o que vai te levar aos céus, não é a quantidade de versículos e capítulos que eu tenho decorado na minha mente. Não é eu saber grego, hebraico, aramaico. Não é eu saber e conhecer toda a parte hermenêutica, toda a parte homilética, toda a parte de oratória de um bom pregador. É a disposição que eu tenho de a cada dia mais me parecer com aquele que morreu pela minha e pela sua vida. O que vai me levar para o céu não é a quantidade de versículo que eu já decorei, não é a quantidade de livros da Bíblia que eu sei de cor, ou se eu sei explicar em todas as versões que a Bíblia tem. O que vai me levar para o céu é a disponibilidade que eu tenho de renunciar à minha vontade, de renunciar ao meu querer, de renunciar ao meu direito, da mesma forma que aquele que foi enviado, porque Deus amou o mundo, fez para salvar aquele que se havia perdido. Aleluia! Pastor, então Nicodemos, qual era o problema de Nicodemos? Mas ele tinha um zelo pela lei de Deus, mas não tinha zelo pela criação que Deus tinha feito. E nós vivemos isso, minha irmã Maria, em nossos dias. Pessoas que têm zelo pelas quatro paredes, pessoas que têm zelo, olha aí, pelo púlpito apenas, mas não tem zelo por aqueles que estão sentados. Eu conversando com um irmão esses dias, e ele chegou para mim e disse assim: na minha igreja, e eu já fiquei olhando para ele, quem me conhece sabe como eu sou. Na minha igreja, uma mulher de calça, ela não sobe no púlpito. Eu sou ali. Na minha igreja, um novo convertido não tem oportunidade, e eu quero. Na minha igreja, um jovem que está em pecado não pode cantar no grupo de jovens. Aí eu olhei para ele e falei: tudo isso é na sua igreja, mano? Falei, na de Jesus. Ele pode fazer tudo isso. Ele olhou para mim e disse: você está doido? Eu falei: não, mano. O Espírito que está no altar, que santifica o altar, é o mesmo Espírito que santifica a igreja. O Espírito que está me usando para falar com você é o mesmo Espírito que está te confortando, te abraçando, te levantando e te renovando nessa noite. Quem faz separação entre as coisas é o homem. É um só Espírito que santifica a igreja. O mesmo Espírito que está com aquele que está com o microfone é o Espírito que está dentro de cada um que está sentado me ouvindo. Oh, glória! Aleluia! Fala dele. Não tem mais espírito de altar e não tem mais espírito de igreja. Pastor, prova isso comigo. Eu te provo muito simples. Lá no Evangelho de Mateus, quando na cruz do Calvário Cristo olhou para cima e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que causava separação foi rasgado de cima. Aleluia! Não tem mais só santidade no altar, ou seja, o que está santificando esse quadrado aqui que eu estou usando para falar com vocês, está santificando esse quadrado que está separado. Não tem divisão, é o Espírito só. Pastor, o Espírito não desce mais sobre o altar? Não. O Espírito não desce mais só sobre a nave da igreja? Não. O Espírito hoje desce sobre o corpo, sobre cada um de nós, reunidos em um só propósito,
Aleluia. Aleluia. Nicodemos não entende as palavras de Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Nicodemos, você sendo mestre não entendeu isso ainda. Você não pode se maravilhar em eu te dizer que é necessário você nascer de novo. Não é isso que você tem que se maravilhar. E dentro da igreja, muitos de nós ainda não entendemos, irmãos. Quando nós vemos alguém que na nossa visão está em pecado, tendo oportunidade, o espírito de murmuração entre nós, a gente começa a querer separar quem é digno e quem não é, quem merece e quem não merece. É verdade, vocês sabem que eu falo aquilo que Jesus manda. Ei, a partir do momento que eu começo a fazer separação, eu estou dizendo: Espírito Santo, eu sou mais justo que você, eu sei mais que você, eu entendo mais que você. E a gente precisa entender: todos nós somos vasos na mão do mesmo oleiro e todos dentro do mesmo propósito. E dia após dia a palavra para mim e para você continua sendo a mesma. É necessário nascer de novo. Vamos lá, deixa eu correr, que a hora foi embora. Eu quero falar nessa noite sobre algo muito simples: a necessidade de um novo nascimento. O que é novo nascimento? Eu anotei aqui, irmãos, eu não tenho tudo gravado não, eu anotei aqui porque isso foi falando. Antes de falar o que é o novo nascimento, vamos falar o que não é o novo nascimento? Vamos lá. Primeiro, novo nascimento não é você mudar de religião. Muita gente acha que porque saiu do catolicismo e veio para o cristianismo, ele nasceu de novo. Outros acham que porque saíram das religiões afrodescendentes e vieram para o cristianismo, elas nasceram de novo. Isso não é nascer de novo. Outra coisa, novo nascimento também não é quando eu me batizei nas águas. Isso é uma evidência. Esse ainda não é o novo nascimento. Novo nascimento também não é você parar de beber, fumar e jogar. Isso é apenas uma evidência. Então o batismo é uma evidência. Parar de fazer as coisas que eu fazia é somente uma evidência. A pergunta que vocês devem estar fazendo é: pastor, o que é então o novo nascimento? Vamos lá, para terminar. Primeiro, o novo nascimento é uma obra pela qual Deus vivifica o nosso espírito. Ei, Abacuque orou sobre isso no capítulo de número 2. Se eu não estiver enganado, no primeiro vai dizer: Senhor, aviva a tua obra em nossos dias e no meio dos anos a fase notória. Avivamento. A primeira questão, a primeira evidência que nos conforta e nos traz para o novo nascimento é quando o Espírito é vivificado dentro de mim. Ou seja, quando a vida do Espírito, a vida daquele que morreu, daquele a qual eu entreguei a minha vida a Ele, começa a nascer dentro de mim. Segundo, nos tornamos uma nova criatura, ou seja, novos desejos e uma nova vida. Agora, quer ver a principal? Nós recebemos um novo coração. Aleluia. Ezequiel capítulo 36. E aí a gente pensa que isso é só coisa do Novo Testamento. No versículo 26, olha o que Deus está dizendo: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A maior evidência que eu nasci de novo é o meu coração transformado. Se o meu coração ele era duro concernente às coisas do reino, concernente às coisas do Senhor, eu me torno
sensível. E sabe quais são as coisas que evidenciam um coração novo? Se eu não tinha a capacidade de amar o meu próximo, eu não posso ver mais ninguém sofrendo, que eu começo a sentir a dor dele. A primeira coisa que nasce no coração de alguém que tem um novo nascimento em Cristo Jesus é o amor, a compaixão e a misericórdia. Eu começo a enxergar como Jesus enxergava e como Deus enxergou. Eu começo a pensar da mesma forma que Deus pensava e continua pensando. Como assim, pastor? É ele que vai dizer para Jeremias: sou eu que sei o pensamento que tem de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Como assim, pastor? Eu posso ver a pior pessoa do lado de fora, mas a palavra que vai sair da minha boca não é aquela. Não tem mais jeito, é ao contrário. Eu olho para aquela pessoa que a sociedade está dizendo não tem mais jeito, e a palavra que agora sai da minha boca tem jeito, porque Jesus ainda é especialista em transformar a história e a situação do homem. Quebe a céu, terá sui que eu deve a Então, pastor, como é que eu faço para nascer de novo? Vou te dar 3 condições para terminar. Primeiro, arrependimento genuíno. Como eu faço isso? Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu sou. O problema da igreja é que a gente reconhece o outro. Ah, meu Jesus! A gente reconhece quem está lá fora como pecador, mas quer que eu te fale uma grande verdade? Muitas vezes os piores pecadores estão sentados dentro dessas cadeiras, estão sentados dentro das 4 paredes, estão com as mãos estendidas, estão com os microfones, estão com as melhores gravatas, estão com os melhores crachás. Os maiores pecadores muitas vezes estão com os microfones na mão e dizendo para o povo se consertar. É verdade, mulher. Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo escreve: todos pecaram. Todos pecaram. Primeira coisa, entrega e rendição total a Jesus. Por que, pastor? Se eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que tem alguém que pode me salvar. Se eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que é um Salvador. Estava conversando com o diácono Robson sobre isso. Uma coisa que eu sempre faço, são 2 na verdade, é de semana em semana dobrar meu joelho nesse altar e perguntar: Senhor, o Senhor ainda me aprova? O Senhor ainda está comigo? Eu ainda estou na direção do Senhor? Aí você pode estar se perguntando: pastor, qual é a segunda? A segunda não é menos importante que a primeira. É: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? Qual é o Senhor? O próximo passo é a dependência do Senhor para orar, é a dependência do Senhor para pregar, é a dependência dele para adorar, é a dependência dele para ir para o céu, é a dependência dele para fazer a obra que ele confiou a mim e confiou a você. Glória! Aí você pode se perguntar: pastor, abandonar o pecado não é uma consequência? Se eu te disser que não, não é. Abandonar o pecado é consequência de uma entrega verdadeira. Deixa eu continuar. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que acham que nasceram de novo porque abandonaram alguns pecados. Quer que eu te fale uma verdade, meu amado? Isso só te tornou legalista e não uma nova criatura. Aleluia. Você não parou, eu não parei por amor ao Senhor. Eu parei por quê, pastor? Porque o seu pastor disse que você não pode fazer mais. Mas a hora que seu pastor muitas vezes não está vendo, você continua fazendo. É Deus. Deixa eu correr. Eu preciso entender uma coisa importante. Novo nascimento é uma obra 100% divina. Não faço por mim mesmo. Aleluia. É o reconhecimento que para ser melhor
eu dependo daquele que é melhor. Para ser perfeito, eu dependo daquele que é perfeito. Para ser forte, eu dependo daquele que é forte. E para chegar perto dele, eu preciso me aproximar daquele que primeiro desceu, daquele que morreu, daquele que ressuscitou e pagou o preço pelo meu pecado, me reconciliando com os céus. Aleluia, aleluia. Deixa eu correr aqui que eu não tenho mais tempo. Eu quero citar apenas mais duas coisas que evidenciam o novo nascimento. A primeira, segunda, perdão, é o desejo pela presença de Deus. Não tem como eu nascer de novo e não ter desejo pela presença do Senhor. Salmo 42, como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando eu irei e me aproximarei do Senhor? O salmista, ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam continuamente na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, quando eu sei, pastor, quando eu tenho plena convicção que eu nasci de novo, na segunda eu quero estar perto, na terça eu quero estar perto, na quarta eu quero estar perto, na quinta eu quero estar perto, na sexta eu quero estar perto, no sábado eu quero estar perto, no domingo eu quero estar perto. Pastor, eu quero estar perto da presença dele só na hora de culto. Não, eu acordo de manhã e a primeira palavra que sai da minha boca é bom dia, meu Senhor, bom dia, Espírito Santo. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pelo sono tranquilo, obrigado pelo teto sobre a minha cabeça. Eu estou indo para o meu trabalho e no meio do caminho eu estou conversando com ele dizendo: Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só vou conseguir resolver os problemas se o Senhor me der sabedoria. Na hora do meu almoço, antes de almoçar, eu pego a minha marmita, eu curvo a minha cabeça e digo: Senhor, obrigado, Senhor, por este alimento. A sua promessa se cumpriu sobre a minha casa. Senhor, não faltou pão. Quando eu estou trabalhando durante a tarde, eu dou um jeitinho de fugir para ir ao banheiro e dobro meu joelho, nem que for 2 minutos, para dizer: Senhor, que saudade de passar um tempo contigo. E quando eu chego no culto, eu já chego no culto dizendo: ah, Senhor, estou mais um dia na tua presença, toca-me de maneira diferente. Senhor, fala comigo, pois eu anseio ouvir a tua voz. Ai, quer me achar. Para finalizar agora, repulsa e tristeza pelo pecado. Aversão ao pecado. E eu vou provar com Bíblia. Ezequiel 36:31 vai dizer: tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Segundo, Davi no Salmo 38, verso 18, parte B, ele vai orar, o Senhor vai dizer: entristeço-me por causa do meu pecado. Ou seja, quando eu nasci de novo, a vaidade vai embora, o prazer pelas coisas do mundo vai embora, as obras da carne não mais me satisfazem. E eu não poderia finalizar com a parte mais bonita, que é a evidência, e eu já estou fechando a minha Bíblia, de um novo nascimento. Me pergunta qual é? Pergunta todo mundo. É a certeza da minha salvação. O salmista no Salmo 51, ele vai pedir uma coisa específica: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A maior certeza do novo nascimento em Cristo é eu ter a convicção que se Ele voltar para mim agora, eu posso erguer as minhas mãos e eu vou ouvir dele olhando para mim, me dizendo: vinde benditos de meu Pai. Quando eu tiver a plena convicção
convicção de que eu ouvirei essas palavras, eu vou ter a certeza que eu nasci de novo. Então nessa noite eu quero lhe pedir, nessa noite eu rogo a vocês que todos os dias esse anseio pela presença, essa repulsa pelo pecado, esse prazer de estar perto do Senhor e essa certeza da salvação venha estar gravada em nossos corações. Aleluia! Que levante o povo sério que dá. Sabe como eu quero finalizar? Quero finalizar dizendo o seguinte: não é o tempo de crente Oh, glória! que vai te garantir a salvação. É verdade, Jesus. É o dia que eu e você dobrar o joelho, alai, diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso, eu desejo, eu necessito nascer de novo. Aleluia! Ah, Senhor, cria em mim, Senhor. Ah, Senhor, cria, Senhor, na sua igreja, cria no seu povo, Pai, essa convicção, esse desejo, Senhor, de ser transformado pela tua presença. Amém? Amém. É só isso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos. Deixa eu respirar. Lá da igrejinha.